Estamos com a presença lá do Fabiano. Boa noite, Fabiano. Eu acho que a gente já pode, né, iniciar, né? Vamos iniciar. Senhores, vamos lá. O Davi Vieira, boa noite. Vamos iniciar aí. Estamos discutindo ainda a fase de inquérito e situações lá de prisões. Inquéritos e prisões. Yara, Tatiana, acabaram de chegar. Vamos iniciar aí o barco. Nós estamos discutindo inquérito policial e prisões, situação de prisões. Sempre, senhores, sempre que eu estiver diante de um grave vício no auto de prisão de flagrante delito, caberá pedido de relaxamento de prisão. Nós vimos isso lá na última aula, né? Flagrante inente preparado, flagrante inente forjado. Não foi expedida a nota de culpa no prazo das 24 horas, relaxamento de prisão. Então, na prova da OAB, quando é que cabe relaxamento de prisão? Quando eu tenho um problema no inquérito, no auto de flagrante delito. Como é que funciona o trem? Vamos dizer que a Suzane Moura, a Suzane, quem está com coragem de mostrar o rosto aí hoje é a Suzane e o Rosenilton. A gente está mostrando o rosto aí. Bom ver rostos aí. Olha só. Vamos supor que a Suzane, ela é delegada de polícia. Ela faz o procedimento lá de policial, pode ser um inquérito de policial ou um auto de prisão lá de flagrante lá de delito. O que ela tem que fazer? Remeter para o juiz, o doutor Rosenilton. Então, a delegada doutora Suzane, ela faz o trabalho dela e remete, né, para o juiz. Bacana. Se é uma situação de prisão, ou seja, um auto de prisão em flagrante, o que você, futuro juiz, vai fazer? O nosso juiz aí, o Rosenilton, ele vai pegar o auto de prisão em flagrante, vai dar uma lida e analisar se o flagrante foi feito de forma adequada, dentro dos termos da lei, dentro dos limites lá da lei. Se identificar que está tudo certo, o doutor Rosenilton vai fazer o quê? Vai dar um despacho homologando aquela prisão em flagrante. Em seguida, né, nós temos algo novo, chamado aí audiência de custódia. Né? Vocês já ouviram falar na audiência de custódia. Né? O cidadão que está preso deverá ser levado diante do juiz no prazo máximo de 24 horas aí, né, para 48 horas, aliás, para diante do juiz, o juiz verificar se, apesar daquele flagrante ter sido homologado, é todo correto, analisar se é necessária a prisão ou não. A audiência de custódia serve para duas coisas, gente, e eu vou explicar um pouquinho lá na prática dela. Né? Isso, Rosângela, é isso mesmo. Uma vez que o indivíduo é preso lá em flagrante, o juiz homologa, tem a audiência de custódia, e daí o juiz poderá manter a prisão, converter aquela prisão em prisão preventiva ou temporária, ou colocar o indivíduo em liberdade lá provisória. Como é que funciona essa audiência de custódia, gente? Para que ela serve? A audiência de custódia, ela serve para verificar duas coisas. Se a prisão foi feita dentro dos termos lá da lei, e se aquela prisão se faz necessária. Se ela se faz necessária. Quando a Rosângela fala saber se ele foi lá maltratado,
é saber se foi feita a prisão dentro dos termos, dos limites da lei. O que acontece na prática? Nessa audiência, você aí, futuro juiz, futura, né, juíza, você tem que observar que nessa audiência você não vai verificar se há crime ou se não há crime, se o indivíduo realmente é culpado ou se é inocente. Isso é para a audiência de instrução e julgamento, que é lá na frente. Na audiência de custódia, inclusive, o entendimento do CNJ é que não se discuta sobre o crime, mas sobre como que a prisão foi efetuada e sobre as condições pessoais daquele indivíduo que está preso para verificar se cabe uma liberdade, né, provisória ou não. Tá? O que o delegado tem que tomar cuidado no auto de prisão em flagrante? Ele vai ouvir o primeiro de condutor, o segundo, né, de condutor, que são as pessoas, né, que prenderam aquele indivíduo, vai ouvir as possíveis lá testemunhas, vai ouvir o indivíduo que está preso, lá o flagrado, e daí vai fazer as suas conclusões e remeter para o juiz, sem antes expedir a nota de culpa em 24 horas, para não relaxar a prisão em flagrante. E também tem que tomar cuidado para determinar que seja feito o exame de corpo de delito na pessoa que acabou de ser presa. Tá? Detalhe da prática. Nós sabemos que de madrugada afora, geralmente não é flagrante na cidade de noite, né? Cidade de madrugada. E é uma coisa chata de flagrante, gente, porque vai muitas horas e horas e horas ali. É um trabalho extenso. Pode ser um crimezinho barrela ou um crimezão sério. É o mesmo tipo lá de trabalho. Né? Então tem que tomar cuidado para expedir o encaminhamento. O delegado ele expede um ofício para ser feito o exame de corpo de delito na pessoa que acabou de ser presa. Na prática, a gente sabe que aquele exame não vai ser feito, né, de madrugada, né, mas você faz isso para você se eximir de alguma responsabilidade. Isso é importante lá para o delegado. Quando o preso é levado da delegacia para a cadeia, o agente, né, carcerário que vai receber esse preso, ele recebe o preso, ele recebe, né, o preso, e ele vai dar o recebido. Tem um documento também de entrega, né, do preso. Ele dá o recebido e ele coloca, então, ele pode pôr como é que ele recebeu aquele preso. Tudo isso tem que sentido, gente? Qual é o sentido? A questão lá de violência, né? Não falar que o indivíduo apanhou lá da polícia ou algo assim, tá? Bem, vamos para a audiência de custódia. Vamos pensar lá em problemas, gente, para ficar a aula mais interessante. Ataíde, a audiência de custódia, vamos supor que ela não ocorra. É uma ilegalidade? É um abuso isso? Bem, não necessariamente. O juiz pode justificar, Ataíde, se a audiência de custódia será feita ou não, dependendo do caso concreto. Um exemplo, às vezes, pela situação lá do plantão, às vezes, pela situação que nós estamos vivendo agora, lá de pandemia, os juízes eles andam dando uma decisão, se justificando que não que não fará aquela audiência de custódia em razão da pandemia. A Gledson, eu não me recordo agora qual é o artigo, né, mas depois eu passo lá para vocês, tá? Então, na audiência de custódia, estará o juiz, o promotor e o advogado. Se não tiver advogado, o defensor público. E ali vai ser feito as perguntas. As perguntas. Começa perguntando, então, né, o juiz, depois lá o Ministério Público, depois a defesa. Ou pode ser feito de outra forma. Começa perguntando o Ministério Público, depois a defesa e depois o juiz. Tá? Né? A Rosângela está falando ali, né, que quase todos os advogados exigem, Rosângela, mas no meio dessa pandemia não tem dado qualquer efeito
a nível lá de tribunal, qualquer tipo de recurso alegando essa nulidade. Está se entendendo aí nos tribunais que é razoável que não ocorra esse momento aí de pandemia, tá? Poderia ser feito por vídeo lá de conferência, né? Eu até digo isso, mas, né, vem ocorrendo, né, isso aí, tá? Ela dessa forma. Pronto, o Gideon resolveu. 310 do Código de Processo Penal. Obrigado, hein, Gideon. Na audiência de custódia, a defesa poderá, no final dela, pedir pela liberdade do seu cliente. Tá? Então, o que, que acontece? O Rosenilton é juiz, o Ataíde é promotor e a Suzane é defensora pública. E o réu vai ser quem? O réu é o Alceu Neto. O Alceu Neto é o criminoso perigoso que foi pego e está lá. Aí, o que, que acontece? No final da audiência, o juiz tem que deliberar se mantém a prisão ou não. Mas é possível, e isso ocorre muito, no final da audiência, ao invés de deixar simplesmente na manifestação do juiz, o defensor público ou o advogado já se manifesta em favor da defesa. E daí, o juiz, ele se posiciona. Ele se posiciona ali. Deve se posicionar ali, tá certo? Toda vez é o Alceu. Eu não sabia Alceu, vai desculpando. Não é perseguição, não. Gente, o que acontece? Como é que você faz essa manifestação na prática? Livro não ensina. Livro de prática processual penal não ensina como é que faz ali oralmente. Eu vou colocar no Google de Classroom alguns modelos que eu criei, né, mas que não está em livro. Existe o que a gente chama de prática de forense, os costumes forenses. Então, como é que funciona? Você vai fazer uma sustentação oral, você vai primeiro fazer da seguinte forma: meritíssimo juiz, né? Daí você mete lá o cacete, batendo na questão da liberdade lá de provisória, na desnecessidade lá da prisão, né? Meritíssimo lá juiz, deve o flagrado responder em liberdade. Haja visto que, dentre as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, não remanesce nenhuma delas. Trata-se de indivíduo que tem residência fixa, trabalho lícito e certo, e ali você vai. No final, né, o que você fala? Pelo exposto, requer que seja concedida a liberdade lá de provisória, termos em que pede deferimento. Isso aí, gente, vocês não se preocupem. Na prática, gente, a gente apanha tanto que vocês não fazem ideia. Na prática, a gente apanha. Porque livro não ensina esse trem. Vou contar um fuxico lá para vocês, eu não tenho vergonha disso. Eu tinha medo de falar besteira, gente, de errar lá no fórum, que vocês não fazem ideia. Então, o que eu fazia? Eu pegava e criava de modelinhos. Quando tinha audiência, eu punha né, os modelinhos debaixo do braço e corria lá no fórum. E daí eu tinha modelo de tudo. Eu era meio psicopata, eu pensava assim, e se acontecer isso lá na audiência? Então eu tenho isso. E se acontecer aquilo? Então eu vou fazer assim. Então eu criei um monte de modelinho. Eu não tenho vergonha de falar que eu me embasava em modelinhos. Depois, com a prática, eu fui largando, né, os modelinhos lá de mão. Tá? Então, assim, eu vou passar esses modelinhos lá para vocês, né? Até porque nos livros de prática mesmo não é ensinado. Só para ter uma ideia, gente, a minha primeira sustentação oral que eu fui fazer, o professor Martônio se recorda dela, eu cheguei lá no tribunal para fazer uma sustentação oral, que é uma espécie lá de audiência, mas é na Câmara, é mais chique, é lá no tribunal. Eu não sabia, não tinha livro que ensinasse esse trem. Aí eu cheguei lá, encontrei uma mulher de beca, a doutora Angélica, ela já se aposentou. Aí quando eu vi aquela mulher de beca, que foi a primeira que entrou lá na sala, eu conversei com ela.
Eu falei, olha, doutora, eu nunca fiz tal. Ela me abriu um sorriso, pegou no meu braço, falou, deu um monte de dica de bacana. Sabe quem que era ela, gente? A parte adversária. Olha como que a vida é curiosa. Eu, na defesa do Cabra, a doutora Angélica era a promotora, que estava ali para meter o ferro em mim. E eu fiz a sustentação oral, ela foi dura, meteu o cacete em mim lá na hora. Com o parecer duro. No final deu certo, nós nem soltamos o Cabra, e daí ela deu uma piscadinha lá de cima lá para mim. Então, assim, a prática a gente está ali para apanhar mesmo e para passar de vergonha. Mas eu vou passar para o representante. Não, não deu ferro não, Gedeon. Graças a Deus deu tudo certo. Mas foi duro lá o treino. Então, assim, eu vou passar para o representante da turma o código do Google Classroom. Né? O Rosenilton falou muito bem, né? Eu vou passar lá para vocês. E eu vou disponibilizar alguns, né, modelinhos lá para vocês, tá? Alguns lá de modelinhos. Então, na audiência de custódia, gente, bora voltar aqui para os, né, trilhos, é o momento que o juiz vai verificar se houve a prisão, se a prisão foi feita dentro dos termos lá da lei, se teve algum abuso, alguma violência, e se aquela prisão é necessária ou não. Se aquela prisão, ela é necessária ou não, tá? Dentro da questão dos sistemas lá de prisão, gente, a regra é ridícula. Ridícula. Na verdade, gente, é tudo tão simples que eu fico até constrangido em falar. Mas olha só como é simples. Vamos fazer um esqueminha aqui. Problema no auto de prisão de flagrante, no auto da prisão em flagrante, né, um problema grave, um vício grave, relaxamento de prisão. Pedido de relaxamento de prisão. O seu cliente já está preso em uma prisão temporária, pedido de revogação de prisão temporária. Oh! O seu cliente está preso, a prisão dele foi homologada e acabou, não foi convertida nem em temporária e nem em preventiva, só homologou a prisão, ele está preso. Pedido de liberdade provisória. Ah, o seu cliente está preso por uma prisão preventiva, que é o que a gente vê muito. Pedido de revogação de prisão preventiva. Ah, o seu cliente está preso, mas ele está doente, está muito doente. Ou trata-se de uma mulher grávida, ou trata-se de uma mulher ou de um homem que tem filhos menores e dependentes, e no caso do homem tem a questão da exclusividade. Pedido de prisão domiciliar. De qualquer forma, o juiz meteu ferro em você, habeas Travou. Rapaz, professor, Destrava aí, Fábio. Saiu foi tudo agora. trava aí, vai. Foi a dele lá que caiu. Tá bom, Deu cita aí ferro alguns agora, exemplos aí, continua a aula aí. É o seguinte, gente. O pau, quando estrala, E eu acho que foi o celular dele que desligou, porque eu mandei um zap aqui para ele, ele não recebeu. Talvez descarregou, né? Com certeza. Então vamos seguir a aula aí.
Ou então foi a internet que caiu mesmo, porque Janaína, se a saudade internet de tiver caído, não vai você. chegar também mensagem, não. É. Pode Tem ser. rumo, tem rumo. Bora, Janaína, Vamos continua aí, para a você que tá explicação. antenada. Naina, tem rumo aí, é? Tem rumo essa história aí, não Tem é? Yara, rumo, tem rumo, tem rumo. Yara, Thaís, saudade. tudo bem? Saudade também. Tudo bem, Yara? Moça, eu tô doida pra tomar uma neira assim, mas tá difícil, ó. Eu também, terminando com aquele Já desejo, esse corona não deixa eu nem sair de casa, ô miséria. tomando um chazinho aqui enquanto o corona passa. Senhores, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estamos, Estão ouvindo, né? Então, estamos. sim. Professor, Tá todo mundo pronto, agora voltou. Voltou. professor, Oi, sim, Gideon. e se o preso der Covid? Morre. Covid-19. Olha, eu vou falar aqui. Deixa a justiça de Deus No começo do ano, eu estava soltando preso. No começo do ano, eu estava soltando preso a dar com pau, por via de prisão domiciliar. Depois o judiciário começou a dar uma seguradinha. Agora o entendimento é que tem que apontar a alguns agravantes. Um exemplo, ele está com Covid e você tem que demonstrar que no ambiente carcerário está acontecendo algo sui generis ali. A gente já vai entrar lá melhor, tá? Eu vou falar alguns casos aqui hoje e a gente vai discutir junto, tá? Mas no começo do ano a gente estava soltando de boa. É só falar que o cara estava com Covid e que soltava. Agora não está tão simples, não. Estão exigindo algumas Professor, coisas a só não vou mais, te tá? xingar porque eu gosto muito de você. Uai, tá zangada? Tá. Vamos lá, gente. Simbora lá. Eu vou passar lá para vocês. Vou passar lá para vocês. Opa, esse aqui é meu filho, gente. O menino apareceu aí. Senhores, olha só. Uma mulher foi presa. É um caso real, tá? É real. Ela foi presa com um pouco de droga, com uma porção lá de droga. E ela estava de um carro com outras pessoas também que estavam com droga. Todo mundo entrou em cana, auto de prisão lá em flagrante lá delito. O delegado colocou a capitulação no artigo lá 33 da lei de drogas, tá? O juiz pegou lá a prisão, homologou a prisão lá da galera toda e converteu em prisão lá preventiva. Converteu em prisão preventiva, tá? Aí, o que acontece? Essa mulher, ela está grávida de 6 meses, ela nunca foi presa, e ela não integra uma facção criminosa. Não há nada que diga que ela faz parte do PCC, do CV, que é o Comando Lado Vermelho e tal. O que vocês acham que a gente pode ir lá fazer? Que tipo de pedido, né, será feito, né, para soltar ela? Hein? Gideon? Gideon tá lá, acho que tá lanchando ali. Tô aí, professor. Mas eu tenho dúvida aí. Não sei não. Sei não, professor. Fala aí para nós. Olha, poderia ser feito duas coisas. Um pedido de revogação de prisão preventiva, mas o mais adequado é o pedido de prisão domiciliar. E foi o que a gente fez. Pedido de prisão domiciliar. Todo pedido que a gente faz, né, todo pedido que a defesa fizer, o juiz já decide? Não. Ele dá vistas para o Ministério Público. Ou seja, né, o promotor vai ser ouvido. Tem um parecer lá do promotor. Pode pedir as duas, né, em vez de uma? Olha, Ian, o correto, eu já fiz isso, um pedido de revogação de prisão preventiva acumulado com pedido alternativo de prisão domiciliar. Eu já fiz. Mas o ideal é a gente focar, né, em um deles. Mas você pode sim, pode. Na OAB, eles, no espelho da prova nunca cai isso, esses pedidos alternativos. Então, aqui o pedido mais específico é o quê? É um pedido de prisão domiciliar. Em razão
da gravidez, né, que ela tem lá de previsão expressa, né, ela está gestante. Nós alegamos ainda também a situação lá do Covid, lá 19, uma grávida é do grupo de risco, né, e também a gente lá também alegou a questão que ela não integra uma facção criminosa. Por quê? Porque o Supremo Tribunal lá Federal, ele entende assim, a lei fala na mulher grávida, não é? Está gestante, prisão lá domiciliar, mas não é assim. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento que não basta estar grávida. Por quê? Porque fosse assim, a mulherada ia engravidar para fazer crime. Eu já tive uma cliente que vivia grávida. Ela vivia grávida. Era gravidez uma atrás da outra, mas era fazendo assalto, à mão armada, grávida. Então, assim, a gravidez não pode ser uma desculpa, né, para fazer crime. Então, o Supremo, né, Tribunal, né, Federal pontuou o seguinte: além da mulher estar grávida, tem que analisar, né, o seguinte: o fato dela não integrar uma facção criminosa, não haver elementos que diga que ela faz parte de uma facção criminosa, de uma organização criminosa. Nesse caso, você poderia falar assim, ué, professor, mas ela foi pega num carro cheio de gente, é uma organização criminosa. Não é. Organização criminosa tem que ter a demonstração da estabilidade daquele grupo, da organização, da divisão de tarefas daquele grupo. Vamos contar lá o fuxico? O juiz deferiu essa prisão domiciliar ou não? Não. O juiz negou na época, eu lembro. Foi indeferido, alegando que a porção de droga era pouca, mas se juntasse com a porção de cada pessoa que estava no carro, eram umas 5 pessoas, dava uma quantidade razoável, que o tráfico destrói as famílias e etc. Aí o que acontece? O que nós lá fizemos? Quando o juiz nega o seu pedido de liberdade, qual é o caminho? O que você acha aí, Aglebson? O juiz negou a prisão domiciliar da sua cliente. Qual é o caminho? Professor, eu acho que é o habeas corpus. Habeas corpus. Aí você vai impetrar um habeas corpus. No habeas corpus, se você observar, você pode ou não fazer um pedido de liminar. Se você fizer o pedido de liminar, o desembargador, relator, que está segurando o seu HC ali nas mãos, ele já tem que decidir logo. Se você não pedir liminar, vai para a Câmara Criminal ainda. Vai para a Câmara Criminal ainda. Tá? Então, é importante fazer o pedido de liminar. Né? O pedido lá de liminar. Estou vendo aqui, gente. Tá. Então, vamos falar aqui mais um caso. Vamos falar um pouquinho lá de casos hoje. Uma outra situação, gente. Uma outra situação. O seu cliente está muito doente, mas não é uma prisão em flagrante delito. Não é uma prisão em flagrante delito. Ele já está cumprindo pena. Execução lá de penal. Ele está cumprindo pena. Né? Era um caso de indivíduo que eu acompanhei. Ele estava com Covid-19 e ele estava com tuberculose. As duas coisas juntas. Olha a situação do cabra. Ele está com Covid-19 e tuberculose. E não bastasse isso, ele estava com um problema anal. Problema no fiofó. Estava com problema anal. Ele estava com Covid-19, tuberculose e um problema no ânus. Ele estava com tumores no ânus. Tumores no ânus. O cabra tá mal. Aí o que acontece? Gente, vocês estão lá me ouvindo ou está dando lá interferência? Alguém aí lá me responde? Estão me ouvindo, gente?
Ouvindo normal, Ok, professor. professor. Ok. Não, Estamos bacana. ouvindo normal, professor. Note só, nesse caso, também é pedido de prisão domiciliar. No caso, é o 117, artigo 117 da Lei 7.210, de 84. A Lei de Execução Penal, artigo 117 da Lei de Execução Penal. Nós pedimos a prisão domiciliar para ele. O juiz negou. O juiz negou, gente, esse caso. Negou. Não vou falar que comarca foi e tal, isso não vem ao caso. Nem o nome do preso, é óbvio. O juiz negou. E agora, o que você faz? Habeas corpus lá no tribunal? A resposta é: depende. 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 A regra é entrar com agravo em execução. Então, note: agravo em execução penal. Sempre que o juiz dá execução penal, a prisão já é cumprimento de pena já. O juiz negou, você entra em agravo em execução penal. Só que o STJ vem entendendo que se for um caso de extrema gravidade, você poderia fazer um habeas corpus, mas isso não é pacífico. O que a legislação fala é agravo em execução. Você vai entrar, Valteir, com agravo em execução. É um recurso específico para execução lá penal. Ele é um recurso. É uma espécie lá de recurso, tá? Então, olha só. Passa a régua, vamos discutir junto aqui. Prisão domiciliar, prisão domiciliar. Se for na execução penal, o recurso é agravo em execução. Prisão domiciliar fora da execução penal, habeas corpus no tribunal. Tá? Habeas corpus lá no tribunal. Bacana, gente? Senhores, essa questão de saúde, eu dou uma dica aqui, né, para vocês, que é uma dica óbvia. Também o livro não fala, né, o que é óbvio. Quanto mais documentação você tiver em mãos, melhor vai ser para o seu pedido em juízo. Então, seja num pedido de revogação de prisão preventiva, relaxamento de prisão, revogação de prisão domiciliar, pedido de liberdade provisória, habeas corpus, pedido de prisão domiciliar, não importa o pedido que você faça, é de liberdade. Quanto mais documentação você tiver para provar aquilo que você alega, maior firmeza você terá nos seus argumentos. E daí, na questão das prisões domiciliares, vai ser importante o laudo médico. Às vezes, eu já tive casos que eu juntei o laudo médico e juntei o prontuário do hospital, né? Teve alguns casos que eu juntei também fotografias. É claro que o juiz não é médico, o desembargador não é médico, mas a fotografia chama a atenção. Aqui é uma dica lá para vocês, tá? É uma dica lá para vocês. Um exemplo, eu já atuei em caso que o meu cliente, ele estava preso, ele estava com uma infecção óssea, uma osteomielite. E daí ele já tinha amputado o calcâneo, e ele já tinha amputado o pé, e não cicatrizava, e a infecção só ia crescendo. E daí eu pedi lá na carceragem para ele tirar as ataduras que eu queria ver. Eu falei, tira aí que eu quero ver. O cheiro tá ruim, mas eu quero ver. Ele ficou meio sem graça, e ele desenrolou as ataduras. No que ele desenrolou as ataduras, eu vi o osso para fora, e um leite achocolatado escorrendo. Eu falei, isso vai ser interessante para nós. Tirei foto daquilo. E juntei lá no pedido. Então, assim, você tem que demonstrar de todas as formas a gravidade. Agora, Rosângela, olha que interessante. Você, como futuro juiz ou juiz, a doença grave por si só permite a prisão domiciliar? Resposta, não. Não basta ser uma doença grave, tem que ser uma doença grave que implique, que aponte que aquele indivíduo não pode permanecer no ambiente carcerário.
Se for uma doença grave, que na carceragem tem lá o ambulatório, é um presídio que tem mais na estrutura, não basta você dizer que é uma prisão simplesmente grave e o juiz tem que dar a prisão lá domiciliar. Você tem que demonstrar que naquela gravidade ele não pode continuar no sistema carcerário. Vamos dar um exemplo aqui, gente? Um exemplo aqui bacana. Era um indivíduo que ele tinha uma pena enorme, era muito assalto de banco. E daí, ele estava com hemorroidas. Hemorroida é grave? Não, hemorroida não é grave. Mas aí ele fez uma cirurgia. Olha o detalhe, ele fez uma cirurgia. Ele teve que fazer uma cirurgia e a hemorroida dele era tão pesada que eles tiveram que reconstituir o ânus dele. Ele ganhou um fiofó novo. Ele ganhou um rodosplex novo, né? E daí, o que aconteceu? Com o fiofó novo, eu conversei com o médico, né? E daí eu já sabia disso, a gente não é médico, mas a gente sabe. E o médico falou assim, realmente ele, para defecar, para evacuar, ele não pode ficar de cócoras. Na cadeia, no presídio, o banheiro, que eles chamam de boi, não é sanitário ocidental, não é aquele que a gente senta, é tipo um banco, não, é um buraco no chão, é um banheiro turco, é um vaso sanitário turco ou oriental. Então eu pedi para o médico fazer um laudo apontando sobre os cuidados no pós-operatório. Ele não poderia comer comidas apimentadas, não poderia comer comidas gordurosas, deveria usar alimentação mais à base de frutas e verduras e não poderia usar o vaso turco, sob pena de arrebentar os pontos do fiofó e pegarem até mesmo uma infecção. Nós pegamos aquele laudo, fizemos todo o embasamento jurídico, lá, teórico, no 117, artigo 117 da Lei de Execução Penal. Eu peguei na internet, no Google, o desenho do vaso sanitário turco. Eu peguei o desenho de um homem de cócoras e mostrei graficamente, inclusive, que ele não poderia ficar preso, porque, primeiro, a cadeia não iria ofertar para ele uma dieta balanceada, o que iria prejudicar o fiofó novo dele, e se ele ficasse de cócoras para defecar, poderia estourar os pontos, dar infecções, etc. O que aconteceu? Nesse caso, o promotor deu o parecer favorável e o juiz seguiu, né, o parecer. Ele ganhou prisão domiciliar, né? Só conhecer mesmo por alguns minutos, né? Pois é, Yara. Aí o que acontece? Esse caso saiu prisão domiciliar. Tiramos o preso pelo fiofó. Com o perdão aí da palavra, brincadeiras à parte. Então, note só, gente. Sempre que falar em doença, falar em mulher gestante, criança menor de 12 anos, sabe? Que seja dependente daquela mulher, né? Criança especial, homem solteiro, pai solteiro. Gente, em 16 anos eu vi 2 vezes isso só. Pai solteiro, geralmente o pai vaza, né? Mas um exemplo, pai solteiro, né? Ele cuida daquela criança. Se tiver elementos também favoráveis, um exemplo, ele é primário, foi um fato isolado, tal, né? A gente pode buscar sim uma prisão domiciliar. E aí você tem que tomar cuidado. Se o juiz negar o seu pedido, habeas corpus. Mas se tratar de execução de pena, agravo em execução ou é possível também habeas corpus. Mas o Aglepso está certo, vamos pensar em agravo, porque vocês estão pensando aí com certeza em prova da OAB. Prova da OAB. Então, eles pedem no espelho da prova a peça mais específica ao caso. Agravo em execução. Tá? Vamos falar um outro caso aqui. Um outro caso, e vocês vão me ajudar. Conhecer para saber as instalações a qual eles são colocados. A gente tem que
A gente tem que estudar, não é só o direito, tem que entender um pouquinho da área de saúde, tem que ter nessa perspicácia. Gente, olha a situação. Se alguém conhece esse caso, por questão de ética, eu não quero que se manifeste em sala, tá? Não quero expor ninguém. Tanto os agentes da segurança pública, como o preso, não quero dizer se é verdade ou se é mentira. Eu quero que... Eu vou falar um caso agora. Se alguém souber que caso é esse, eu não quero que se manifeste identificando nomes, tá? Vou falar só a nível de estudo mesmo, a nível de sala de aula. Versão da defesa. O indivíduo foi preso em flagrante delito. Foi preso em flagrante delito em um carro, à noite, em um bairro da periferia, com uma porção de drogas. Uma porção de drogas. Os policiais militares conduziram esse indivíduo para a delegacia de flagrante delito. Acontece que, horas antes da prisão desse indivíduo, um outro indivíduo teve a sua moto apreendida e foi levado para o pelotão da polícia militar. No que ele foi levado, policiais pegaram o celular desse indivíduo e chamaram determinada pessoa para entregar droga. Disseram que ia pagar determinada pessoa. Ó, eu pago, vem aqui. E tudo isso foi no WhatsApp. Tudo isso foi no WhatsApp. No WhatsApp tinha essas conversas e os horários com a data. O indivíduo, ele foi, então, atraído pelos policiais para fazer essa entrega. O Ataíde falou muito bem. Parabéns, Ataíde, é isso mesmo, flagrante preparado. Nessa situação, qual é a peça? Qual é a peça, gente? Vamos lá, gente. Qual é a peça? Pedido de relaxamento de prisão. Pedido de relaxamento de prisão. Pedido de relaxamento lá de prisão. Se o juiz negar, habeas corpus. Habeas corpus. Bacana. Quais são as provas para você demonstrar aí? Vai ser importante esse celular, os prints dessas lá de conversas, vai ser importante o termo de apreensão da moto do indivíduo que estava lá no pelotão, que tem a data e o horário. E daí você consegue montar esse quebra-de-cabeça. Tá? Senhores, um caso que eu acompanhei esse ano lá também. A menina estava grávida de 8 meses. Gravidez de risco. Gravidez de risco. Risco de... Como é que era o nome, rapaz? Eclâmpsia. Eu acho que era eclâmpsia. Eclâmpsia. A Rosângela está falando assim, né? Professor, tem juiz que nega relaxamento, mesmo com provas? Rosângela, tem. E é importante essa pergunta da Rosângela, porque vocês têm que administrar na cabeça de vocês muito bem, para vocês não se sentirem abatidos. Eu vi já ex-aluno meu, era uma aluna, professor, não sei o quê, e a menina chorava no fórum, advogada que estava iniciando a carreira. Eu falei, não, isso é normal. Existem equívocos, injustiças, abusos, ilegalidades. Por isso que tem, né, o tribunal. E você está ali para brigar, tá? Dentro dos termos da lei, dentro da legalidade, tá? Então, vamos lá. Tudo que pede é negado, HC. Isso mesmo, é a regra. Pediu, negou, HC. Pediu, negou, HC. Salvo execução penal. Pediu, negou, execução penal, agravo em execução. Gente, olha só. A menina estava grávida de 8 para 9 meses, eclâmpsia, né? O Ataíde explicou aqui para nós, né? De pressão alta. E daí, como ela sabia que tinha um decreto de prisão, o que ela fez? Ó, vazou.
caiu na braquiara. Entrou em contato comigo, a moça. Doutor, o que eu faço lá da minha vida? Estou escondida aqui, e se eu aparecer, os homens me pegam. Quando eles falam os homens, é os policiais, tá, gente? É um jargão. E aí? O que a gente fala? Olha, você tem 2 caminhos. Você tem 2 caminhos. Fazer a sua apresentação espontânea e ser presa, e daí em seguida eu entro com pedido de prisão domiciliar, porque ela está grávida, de risco e tal, ou você continua escondida, e eu entro com um habeas corpus preventivo. Olha que interessante, eu entro com habeas corpus preventivo. Um habeas corpus preventivo. Nesse caso, eu tenho 2 opções. Eu posso entrar com habeas corpus preventivo no tribunal, onde a autoridade coatora é o juiz, de primeira instância, ou eu posso entrar com pedido de prisão domiciliar de cara também. Se o juiz negar, aí eu entro com um habeas corpus preventivo. Habeas corpus preventivo é no tribunal, nesse caso, e a autoridade coatora vai ser o juiz. O que a moça decidiu? Doutor, eu não me entrego, não. Vou continuar intocada aqui. E daí nós entramos, inicialmente com pedido de prisão domiciliar, que o juiz negou, e depois, em seguida, nós entramos com habeas corpus preventivo, e o tribunal concedeu, tá? Ele fez a concessão desse cenário, tá? Então, gente, a situação lá de prisões é algo muito tranquilo, é algo muito light, não tem drama, sabe? É algo muito light. Eu vou passar alguns modelos lá para os senhores, tá? Eu vou deixar disponível no Google, na Classroom, né? Só vou separar amanhã lá no escritório mesmo, e eu passo lá para vocês, tá? Quem atuar na área criminal vai mexer muito com isso, com a questão das liberdades. É algo assim que a família... ela não quer saber se o indivíduo vai ser absolvido ou condenado, ela quer saber de tirar o indivíduo que está ali preso. E daí você vai caminhar para esse cenário aí, tá? Não tem drama, tá? Gente, vamos agora pensar de forma diferente. Vamos esquecer a defesa e vamos pensar na acusação. Bacana? O Gedeon, vou falar um caso real. A menininha de 9 anos foi estuprada. E engravidou. Isso aconteceu aqui na comarca, aqui de Corinas. A menina de 9 anos foi estuprada e engravidou. Ela convive ainda com o estuprador. E o estuprador ameaça ela, segundo o relatório da psicóloga. O delegado, então, dá para fazer uma prisão em flagrante? Não. Não há mais o flagrante. Já aconteceu o crime. Não há de flagrante. O que o delegado, o doutor Gideon Moraes, o nosso delegado, poderá fazer? Uma representação de prisão. Note, a defesa faz pedido de, né? E o delegado faz representação de. No caso, uma representação de prisão preventiva. Aqui é para assegurar a instrução criminal, porque em liberdade ele poderá continuar coagindo a vítima. E também caberá a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, né? Um estupro de uma menina de 9 anos que ficou grávida, tá? Então, note, o delegado faz as representações. Então, representação de prisão preventiva. O delegado faz representação de busca e apreensão. O delegado faz representação de interceptação telefônica. Então, delegado, a gente vai usar essa expressão, né? Quando você é delegado e não tem muitos elementos para prender o cabra, você pode fazer uma representação de
prisão temporária. Temporária, né? Para segurar as investigações aí. Bacana? Então, a Rosângela, futura delegada Rosângela, é uma delegada violenta, delegada que vai moralizar o Pará. O Gideon, lá delegado, quando você vê uma situação que comporta, né, uma prisão, o que você faz? Você vai pegar e você vai fazer um pedido de representação. É uma representação. E vai gerar o quê? Autos de prisão preventiva, autos do processo de prisão temporária. Bacana? Gente, vou contar fuxico da prática. Vamos falar mais um caso aí de prática. Eu, advogado do CREAS. A menininha tinha 9 anos. 9 anos. E a outra tinha 12. Elas estavam sendo estupradas pelo pai biológico. Pelo pai biológico. Como é que nós chegamos nesse caso? A menina mais velha falou com a professora falou com a coordenadora da escola, a direção bateu no CREAS. Fomos direto lá na escola, pegamos a menina mais velha, levamos já para a psicóloga. A menina estava muito chorosa, contou lá para a psicóloga. Fomos lá na delegacia, a delegada, que não vou falar o nome dela, por questão de ética, e não vou falar que ano foi isso, ela pegou e já determinou uma requisição de exame de conjunção carnal. Atestou que a menina não era mais virgem e tinha lesões na vagina, lesões recentes. Aí no caminho, sabe quando dá um estralo assim lá na cabeça da gente? No caminho me deu um estralo assim, eu falei assim, rapaz, vamos ver essa menina, a mais nova, a mais velha, mas ela tinha o quê? Uns 11 anos, ela foi vítima de estupro. Vamos ver a mais nova? Aí o pessoal do CREAS falou assim, não, doutor Bernardino, ela não falou da irmã mais nova. Ela falou que era só ela. Não, mas vamos ver a mais nova. Pegamos a mais nova, pronto, dito e feito. Ela tinha 8 anos e também não era mais virgem, tinha lesões e tudo comprovou. Tudo isso foi numa sexta-feira, gente. Eu lembro como hoje, mas faz anos isso. Foi numa sexta-feira. Vocês vão entender por que eu lembro da data de ser sexta-feira. Arrumei lá de relatório preliminar da psicóloga, não tem como fazer lá um parecer nem com uma sessão. Mas o relatório, o exame, tudo certinho, né? Correndo para cá, correndo para lá. A delegada encaminhou lá para o fórum, né? Pedindo a representação da prisão preventiva do pai. Bacana. O promotor deu parecer no mesmo... Tudo isso na sexta-feira, a gente começou de manhã... O promotor já deu parecer, o juiz mandou prender o cabra, e as crianças estavam na escola, no horário de escola, a gente enrolando, o cabra não sabia. Aí, saiu o decreto de prisão, a promotora, a delegada virou para mim e falou assim, doutor, não vai dar para cumprir essa prisão porque já acabou, né, o expediente. A mãe das crianças, ela não tinha mãe. As crianças eram órfãs de mãe. Depois eu vou contar o desfecho impressionante dessa história. A delegada virou para mim e falou assim, doutor, não tem como cumprir. Não tem como cumprir, já tá de noitinha, não dá não. Aí eu falei, mas doutora, pelo amor de Deus, as crianças vão voltar para casa, a gente já está cozinhando galo, o homem já deve estar meio assim, com o pé atrás, sei lá. Como é que elas vão passar o fim de semana com o estuprador? Não tem como. Aí eu fui bater lá no juiz. O juiz ligou para a delegada e deu uma catracada nela. Ela foi lá e cumpriu. Por quê? Porque a prisão tem que ser feita, né? Ela tem que ser feita em flagrante delito ou com determinação judicial durante o dia. Mas o que é dia? O dia tem 2 correntes, das 6 às 6 horas ou enquanto a luz solar. Estava no finalzinho do dia, ainda tinha sol. O juiz deu uma catracada lá na delegada e fizeram a prisão do cabra. Criancinhas foram para o abrigo das freiras, vão para as freiras, tal,
Sementinha do Verbo, Palmas, peguei a estrada, eu fui junto lá para Palmas, lá no abrigo, bacana. Passou um tempo, né, alguns dias, a assistente, olha que história louca, gente, a assistente social do CREAS falou assim, doutor, vamos na casa em que as crianças moravam, porque as freiras falavam que elas estão sem roupa, estão com umas roupinhas, mas tem alguns pertences, até uns brinquedos dela. Vamos lá? Eu falei, bora lá, vamos junto. A assistente social encontrou uma agendinha lá, a casa estava arrombada, a polícia arrombou, prendeu o cara e a casa estava lá, abandonada. Pegou os brinquedos, tinha uma agendinha, na agenda a assistente social viu alguns números lá, alguns nomes, começou a telefonar. Sabe o que nós descobrimos? Aonde morava a mãe das crianças. Era no Pará. Gente, o pai e a mãe brigaram, as crianças eram muito pequenininhas, o pai pegou as crianças e vazou lá para o Tocantins. E a mãe fez um registro, né, policial, sabe, atrás das filhas e não encontrava as filhas. Gente, foi emocionante. Quando nós pegamos essas crianças e levamos lá no Pará, e a mãe estava esperando, sabe, a mãe tinha o BO, gente, amarelado, rasgado na mão, sabe. E aí aquelas crianças abraçavam a mãe. O pai contava para as mães, o pai contava, que era estuprador, o pai contava para as crianças que a mãe tinha morrido. A mãe estava viva, né. Então foi bastante emocionante. Gente, 9h30, vamos encerrar aqui hoje. Não tem trabalho, não tem atividade. Lembrem que a atividade vai ser lá na frente, tudo Ratchofly, tudo lá tranquilo. Amanhã eu passo o código para o representante lá da sala e vou deixar alguns modelinhos no Google Classroom. Tá certo, gente? Fique com Deus, um abraço. Estou disponível pelo WhatsApp até às 10 horas aí, tá, gente? Tá certo, gente? Ok, professor. Boa noite. Dorme com Deus. Professor, show de bola a aula, professor. Parabéns. Professor. Gentileza aí de vocês, a gentileza aí. Professor Bernardino. Oi, Damaris. Professor, nós não temos o código da sala de direito de prática processual penal à noite. Dessa turma. Eu vou passar para o representante, Sim. Até o Rosinilton me cobrou isso. Eu vou passar para o representante de vocês amanhã de manhã. Aí ele passa para vocês, tá? Tá bom. Boa noite, professor. Eu coloquei no grupo aí, os colegas de vocês passam aí para vocês, tá? Vou mandar Já passou, Fábio. Tá lá no nosso grupo. Beleza, então. Pronto. Obrigada. É assim, o Fábio, ele é eficiente. O Fábio é um cabra eficiente. Um abraço, gente. Fique com Deus. Boa noite.